Quando Meryl Streep, a rainha da elegância de Hollywood, completou 76 anos, ninguém esperava a revelação que ela estava prestes a compartilhar. Por décadas, sua vida pareceu um livro aberto. Papéis brilhantes, um longo casamento e uma carreira inabalável. No entanto, escondido por trás desses anos, jazia um segredo, uma confissão tão sincera que reescreve a forma como a vemos. Ela finalmente admitiu que Robert Redford não era apenas um colega de elenco, mas o amor da sua vida. Mas o que tornou esse laço tão profundo, tão inesquecível, a ponto de durar uma vida inteira? Esta é a história por trás dessa confissão. A confissão inesperada. Aos 76 anos, Meryl Streep surpreendeu o mundo com uma revelação que pareceu menos uma fofoca e mais uma confissão profundamente humana. Ela admitiu que Robert Redford, o queridinho de Hollywood e um dos atores mais admirados de sua geração, não era apenas um colega ou parceiro de cena. Ele era, em suas próprias palavras, o amor de sua vida. Não no sentido superficial de uma paixão passageira de Hollywood, mas da maneira profunda como certas conexões deixam uma marca permanente na alma. Para alguém tão notoriamente reservada quanto Streep, abrir essa parte do seu coração foi tão surpreendente quanto comovente. O que torna essa confissão tão fascinante é que Streep e Redford nunca tiveram um relacionamento romântico fora das telas. Eles não viveram um romance glamuroso em Hollywood a portas fechadas, nem se envolveram nos escândalos que costumam definir os relacionamentos de celebridades. Em vez disso, o vínculo entre eles existia de uma forma mais silenciosa e poderosa, uma amizade permeada por admiração, química e emoções não expressas. A própria Streep chegou a admitir que tinha uma queda por Redford, uma confissão que fez os fãs sorrirem, mas que também insinuava algo mais profundo. Ela foi ainda mais longe, chamando-o de o melhor beijador que já conheceu em Hollywood. Uma declaração que imediatamente despertou a imaginação de muitos. Para os espectadores que assistiram à química natural entre os atores em filmes como Entre Dois Amores, Out of Africa, tudo fez sentido de repente. A magia não era apenas uma boa atuação, mas sim alimentada por uma conexão genuína. Essa conexão era tão forte que causou impacto durante a produção de Entre Dois Amores. O próprio Redford relembrou na biografia Queen Meryl que a proximidade entre eles ocasionalmente testava a paciência do diretor Sidney Pollack. Ficávamos fora das câmeras, entre as tomadas, relaxando. Tínhamos um senso de humor em comum, disse Redford. A química entre eles era tão natural que quase confundia os limites entre atuação e realidade. Para os fãs, essa revelação sincera oferece um vislumbre raro e sem filtros do mundo pessoal de Streep, um lugar que ela cuidadosamente protegeu ao longo de sua carreira. Mostra que até mesmo alguém tão talentosa, disciplinada e aparentemente intocável como Meryl Streep pode guardar no coração uma história de amor silenciosa. Nunca totalmente vivida, mas também nunca esquecida. E talvez essa seja a parte mais fácil de se identificar em sua confissão. Nem todos os grandes amores se transformam em romances para a vida toda. Alguns permanecem como possibilidades, outros são vividos em silêncio. E alguns relacionamentos, como o dela com Redford, existem num espaço entre a amizade e algo mais. Eles nos moldam, nos inspiram e permanecem conosco muito tempo depois que o momento passa. As palavras de Meryl nos lembram que o amor nem sempre precisa de ações para ser real. Às vezes, as conexões mais fortes são aquelas que permanecem na memória, deixando uma marca que o tempo jamais apagará. Para Meryl, Redford nunca foi apenas um colega de elenco. Ele foi algo mais profundo, algo duradouro. Mas o que plantou as sementes dessa afeição secreta? E será que foi um momento extraordinário no set de filmagem? Agora, vamos desvendar a cena íntima de Entre Dois Amores, Out of Africa, que revelou o amor discreto de Meryl Streep por Robert Redford. Um vislumbre do coração de Meryl.
a admiração de Meryl Streep por Robert Redford atingiu sua expressão mais inesquecível no set do épico Entre Dois Amores, Out of Africa, de 1985. No arrebatador drama romântico, Streep interpretou Karen Blixen, uma baronesa dinamarquesa que se muda para o Quênia colonial para administrar uma plantação de café. Lá, sua personagem encontra Dennis Finch Hatton, interpretado por Robert Redford, um caçador de animais selvagens de espírito livre, cujo charme e independência a cativam e a inquietam ao mesmo tempo. A história de amor deles, ambientada em paisagens africanas de tirar o fôlego, tornou-se uma das representações mais marcantes da paixão e do anseio no cinema. No cerne desse clássico inesquecível, encontra-se uma única cena que transcendeu o tempo, o icônico momento no rio. Na cena, o personagem de Robert Redford lava delicadamente os cabelos de Meryl Streep, enquanto sua voz entrelaça versos de A Balada do Velho Marinheiro, de Samuel Taylor Coleridge, ao ritmo suave da água corrente. O que poderia ter sido uma mera instrução de roteiro se transformou em uma das mais ternas expressões de amor do cinema. Cada toque, cada olhar demorado, carregava uma autenticidade crua que o público podia sentir. Foi tão natural, tão espontâneo, que muitos começaram a questionar onde terminava a atuação e onde começava a realidade. Anos depois, a própria Streep revelou o quanto a cena a impactou. Com um sorriso travesso, ela relembrou as circunstâncias incomuns que envolveram a filmagem. Estávamos filmando no rio e os hipopótamos estavam bem acima dele. Não sei se mostram isso no filme, não me lembro, mas eu estava ciente disso. Eu não queria que o dia terminasse, mesmo com os hipopótamos. Aquela confissão descontraída carregava um peso maior do que aparentava à primeira vista, pois por trás do seu humor havia uma verdade inegável. Aquilo não era apenas uma atuação, mas uma experiência que ela guardava com muito carinho. A famosa cena do shampoo não foi apenas um marco na história do cinema. Parecia um vislumbre fugaz de algo profundamente pessoal. O toque gentil de Redford, o calor em sua voz e a tranquilidade na presença de Streep sugeriam um vínculo que ia além das falas do roteiro. A química entre eles fluía com tanta naturalidade e sem esforço que parecia brotar de uma reserva oculta de afeto genuíno, deixando o público em dúvida sobre onde terminava a atuação e começava a verdade. O próprio Redford admitiu mais tarde que o tempo que passaram juntos no set tinha uma faísca única. Ele observou em Queen Meryl que eles frequentemente se afastavam das câmeras entre as tomadas, compartilhando risos, conversas tranquilas e uma sensação de conforto que não precisava de explicação. O vínculo entre eles, construído sobre respeito mútuo e um entendimento tácito, transparecia em cada fotograma. Para os fãs, a cena do rio permanece uma joia do cinema, mas para Streep, foi algo mais, um momento fugaz onde arte e realidade se entrelaçaram. Sua reflexão sincera revela um carinho terno por Redford, um carinho que parecia confundir a linha entre ficção e realidade. Mas além dos holofotes de Hollywood, o que dizer de seu casamento? Quem era o homem ao seu lado e eles construíram uma família juntos? Agora, vamos mergulhar na história não contada da vida de Meryl Streep com Don Gummer. Um casamento construído sobre a estabilidade, mas marcado por uma paixão secreta. Embora a profunda admiração de Meryl Streep por Robert Redford sempre tenha sido sussurrada nos círculos de Hollywood, sua vida pessoal se desenrolou em um palco completamente diferente. Em 1978, apenas um ano após perder seu companheiro, John Cazale, para o câncer, o destino a apresentou ao escultor Don Gummer por meio de seu irmão. O que começou como um momento de conforto logo se transformou em algo muito maior. A conexão foi imediata, poderosa e constante. Tanto que, em apenas 6 meses, os dois trocaram votos, dando início a um casamento que duraria quase meio século.
Sua união parecia personificar a própria imagem de estabilidade em uma indústria frequentemente dominada por promessas quebradas e romances passageiros. Juntos, eles construíram não apenas um lar, mas também um legado enraizado na arte, na criatividade e na família. Seus 4 filhos, Henry, Mamie, Grace e Louisa, encontraram seu próprio lugar no mundo, muitos seguindo os passos da mãe como atores, enquanto outros cultivaram suas próprias paixões artísticas. Como Tempo, Meryl e Dawn também se alegraram com a chegada de 5 netos, que trouxeram ainda mais luz às suas vidas. Para o mundo exterior, era uma história de amor aparentemente inabalável, um casamento que resistira ao teste do tempo e às pressões de Hollywood. No entanto, sob o brilho de admiração que cercava a história de amor aparentemente perfeita de Meryl Streep, uma pergunta persistente se agita silenciosamente. Suas confissões abertas sobre Robert Redford, o homem que ela certa vez chamou de sua paixão platônica em Hollywood, o melhor beijoqueiro que já vira nas telas, e talvez a rara alma que despertava emoções que ela raramente compartilhava, introduzem uma sutil camada de mistério. Será que suas palavras sinceras apontavam para uma tensão não verbalizada, uma faísca silenciosa que vivia nas sombras de seu casamento, que de resto era estável? Será que o coração de Meryl alguma vez se deixou levar, mesmo que apenas em momentos de imaginação? Embora seu casamento com Dawn Gummer lhe proporcionasse segurança, lealdade e o conforto da família, será que outra parte de sua alma permaneceu tocada pela chama persistente de Robert Redford? A admiração que sobrevive por décadas, ressurgindo em histórias e entrevistas, raramente é apenas admiração. Muitas vezes, ela sugere algo mais profundo, uma atração invisível, um anseio não expresso, ou talvez o eco de um amor nunca verdadeiramente explorado. O vínculo entre eles pode não ter florescido em romance, mas viveu intensamente em sua memória, moldando seu coração de maneiras inesquecíveis. Essa atração sutil, quase invisível, entre a realidade de seu casamento duradouro e o fascínio de seu afeto por Redford pinta um retrato muito mais complexo de Meryl Streep. Mostra-nos não apenas a atriz mais celebrada do mundo, mas também uma mulher navegando pelas camadas complexas do amor, da devoção e da saudade. A sua história nos lembra que até mesmo os relacionamentos mais fortes podem coexistir com sonhos secretos e que, às vezes, o coração guarda silenciosamente mais de uma verdade ao mesmo tempo. Seu coração ansiava por estabilidade, mas secretamente guardava a chama inesquecível de Redford. Mas por quanto tempo um casamento pode durar quando uma admiração silenciosa persiste por outra pessoa? Agora, vamos desvendar como a união de 45 anos de Meryl Streep com Dawn Gummer se transformou graciosamente de um romance para a vida toda em respeito duradouro, o fim de uma era por décadas. O casamento de Meryl Streep e Dawn Gummer foi celebrado como uma das raras histórias de sucesso de Hollywood, um exemplo brilhante de amor que resistiu às pressões da fama e da fortuna. Com uma duração extraordinária de 45 anos, a união deles parecia quase inabalável, construída sobre respeito mútuo, criatividade e a força silenciosa de duas pessoas comprometidas uma com a outra. Por isso, quando a notícia de que o casal estava, na verdade, vivendo separado há mais de 6 anos veio à tona, causou grande surpresa entre os fãs e o mundo do entretenimento. A separação, confirmada pelo representante de Streep, marcou o fim do que muitos acreditavam ser um laço indissolúvel. Dawn Gummer e Meryl Streep estão separados há mais de 6 anos e, embora sempre se importem um com o outro, escolheram seguir caminhos diferentes, revelou o comunicado. Foi um anúncio cuidadosamente redigido,
porém firme, ressaltando que, embora o romance tenha esfriado, o afeto e o respeito mútuo permanecem intactos. A ideia de duas pessoas trilhando caminhos separados após compartilharem quase meio século juntas tocou o coração de muitos. Como um casamento tão profundamente enraizado na amizade e na família pôde eventualmente se transformar em separação? A resposta talvez esteja na complexidade do próprio amor. Os relacionamentos nem sempre são lineares. Eles se adaptam, mudam e evoluem com o tempo. Para Streep e Gummer, parece que a evolução natural do amor os levou a uma parceria que não precisava mais se limitar aos padrões do romance. O que torna a história deles especialmente fascinante é a maneira como lidaram com essa nova fase da vida. Ao contrário de muitas separações de celebridades de Hollywood marcadas por drama e amargura, a separação de Streep e Gummer reflete dignidade, maturidade e cuidado mútuo. Mesmo sem um envolvimento romântico, eles permanecem aliados na vida um do outro, apoiando-se mutuamente, orgulhosos e gratos pela família que construíram juntos. No entanto, essa revelação convida a uma reflexão mais profunda, ao considerarmos a admiração sincera de Streep por Robert Redford e a conexão quase onírica que ela certa vez descreveu ter com ele. É tentador imaginar se, por vezes, seu coração não se deixou levar por um "e se?". Será que a paixão que ela sentia por Redford desde sempre era apenas um sentimento inofensivo ou uma corrente subterrânea sutil influenciando seu mundo interior? Embora talvez nunca saibamos a resposta completa, o momento da sua confissão sobre Redford adiciona uma camada fascinante à história da sua separação de Gummer. No fim das contas, a decisão deles de viverem separados não é uma história de fracasso, mas de transformação. Ela destaca a coragem necessária para reconhecer quando um relacionamento se transformou em algo diferente do que era antes. O filme também mostra que o amor, em suas diversas formas, pode perdurar, mesmo que o romance não. A jornada de Streep e Gummer nos lembra que até mesmo os relacionamentos mais fortes precisam se adaptar e, às vezes, deixar um capítulo para trás abre espaço para outro tipo de conexão, seja ela enraizada na amizade, na memória ou em uma admiração silenciosa. A separação deles mostra como o amor se transforma, mas a admiração e os laços silenciosos permanecem. Mas que lição atemporal podemos aprender com a jornada de Meryl? Vamos descobrir como Meryl Streep e Robert Redford redefiniram o amor para além dos limites do romance. Lições de um vínculo eterno. A jornada de Meryl Streep com Robert Redford nos lembra, de forma poderosa, que o amor nem sempre é um caminho reto, nem está sempre limitado por definições tradicionais. Às vezes, o amor não se resume a romance, casamento ou aos rótulos que a sociedade lhe impõe, mas a algo muito mais delicado e duradouro, um laço que existe silenciosamente em segundo plano, mas que permanece inabalável pelo tempo, pela distância ou pelas circunstâncias. Para Streep, sua conexão com Redford era exatamente isso. Uma relação rara e preciosa que revelou as muitas formas inesperadas do amor. Os dois nunca viveram um romance tradicional fora das telas, mas a conexão entre eles falou mais alto do que muitas histórias de amor que seguiram esse caminho. A admiração mútua não se baseava em uma atração passageira, mas sim em respeito mútuo, risos e uma compreensão que transcendia os limites de uma amizade comum. Era o tipo de laço que não precisava de título, declaração pública ou estrutura convencional para prosperar. Em vez disso, vivia em momentos roubados, olhares trocados, longas conversas e afeto silencioso. Elementos muitas vezes mais poderosos do que grandes gestos. O que torna a história deles tão fascinante é a forma como reflete a complexidade das relações humanas. Enquanto Streep construía uma família e um casamento duradouro com Don Gummer, sua admiração por Redford sempre permaneceu em segundo plano, moldando silenciosamente sua visão do amor.
Não se tratava de traição ou escândalo, mas de reconhecer que o coração pode abrigar diferentes verdades simultaneamente. É possível honrar um casamento, nutrir uma família e ainda assim cultivar uma conexão profunda e significativa com outra pessoa. Uma conexão que não se desvanece mesmo quando a vida toma rumos diferentes. A própria Streep já refletiu sobre o quão importante esse vínculo foi para ela. Seus comentários sinceros sobre Redford, chamando-o de o melhor beijador com quem já trabalhou, admitindo ter uma queda por ele e relembrando com carinho suas conversas descontraídas fora das câmeras, revelam um lado mais sensível da atriz que os fãs raramente têm a oportunidade de ver. Através de suas palavras, vislumbramos não apenas admiração, mas uma intimidade tácita que a tocou profundamente e deixou uma marca indelével em sua vida. A história deles também serve como uma lição para todos nós. O amor, em sua forma mais pura, nem sempre exige posse ou permanência. Ele pode existir silenciosamente, nos moldando de maneiras que nem sempre reconhecemos até anos depois. Streep e Redford nos lembram que algumas conexões são atemporais, não porque se encaixam nas expectativas da sociedade, mas porque permanecem gravadas no coração, intocadas pela distância ou pelas circunstâncias. No Fame, as reflexões de Meryl Streep sobre Robert Redford destacam uma verdade profunda. O amor pode ser muitas coisas ao mesmo tempo: romântico, platônico, passageiro ou eterno. Às vezes é dito, outras vezes permanece em silêncio, mas quando é verdadeiro, jamais desaparece por completo. O vínculo entre eles prova que uma conexão verdadeira, em qualquer forma, deixa uma marca que perdura muito além do momento presente. Mas o que tornou o relacionamento deles tão poderoso a ponto de sobreviver à distância, resistir aos anos e até mesmo à morte? Vamos descobrir como o espírito de Robert Redford continua vivo no coração de Meryl Streep e transformou para sempre sua visão do amor. O legado de um laço eterno, mesmo após a morte de Robert Redford. A presença do seu espírito na vida de Meryl Streep permanece tão viva como sempre. Sua ausência não apagou as lembranças, as risadas ou a compreensão silenciosa que compartilhavam. Pelo contrário, as aprofundou, transformando sua história em algo quase atemporal. Para Streep, Redford nunca foi apenas um colega de elenco ou um amigo passageiro de Hollywood. Ele foi alguém que moldou a perspectiva dela sobre amor, confiança e companheirismo de uma forma que pouquíssimas pessoas conseguiriam. O vínculo entre eles não se limitava às telas, embora os filmes que fizeram juntos tenham capturado uma magia que o público jamais esquecerá. Cada história recontada sobre o tempo que passaram juntos é como folhear um livro querido, cujas páginas estão repletas de humor, ternura e sinceridade. Meryl frequentemente comentava sobre como era natural atuar ao lado de Redford, descrevendo suas cenas juntos como fáceis, como se as câmeras simplesmente tivessem desaparecido. O que os espectadores viam, os olhares furtivos, a química fluida, o conforto na presença um do outro, não era mera atuação. Era um vislumbre de algo mais profundo, uma conexão que ia muito além das lentes. O que tornou o relacionamento deles tão notável foi sua autenticidade discreta. Ao contrário dos romances ardentes ou casos dramáticos que Hollywood costuma celebrar, a história deles foi sutil, duradoura e fundamentada na admiração mútua. Nunca se tratou de grandes gestos ou declarações públicas. Em vez disso, tratava-se de um tipo de companheirismo onde o silêncio transmitia segurança, o riso surgia com facilidade e o respeito crescia naturalmente ao longo dos anos. Streep e Redford mostraram ao mundo que o amor nem sempre segue o roteiro tradicional. Às vezes, ele reside na amizade, na admiração, na profunda certeza de que alguém realmente te entende. Hollywood é um lugar onde os relacionamentos muitas vezes tremeluzem como velas ao vento, brilhando intensamente por um instante, apenas para desaparecerem com o tempo.
No entanto, o que Streep e Redford compartilharam resistiu à distância, às décadas e às mudanças. A conexão entre eles não enfraqueceu, pelo contrário, amadureceu, tornando-se menos sobre momentos fugazes e mais sobre um fio de compreensão entrelaçado em suas vidas. Para Meryl, Redford não era apenas um parceiro em sua carreira. Ele se tornou parte da história de seu coração, gravado de uma forma que o tempo e as circunstâncias não podem apagar. Mesmo hoje, seu legado é sentido. Fãs que assistem novamente a Entre Dois Amores ou revisitam entrevistas em que Meryl fala dele podem sentir o laço invisível que os unia. A voz dele, o riso dele e a presença dele continuam a ecoar em suas lembranças. Para ela, Redford representa mais do que uma memória. Ele representa uma verdade sobre o amor que é maior do que o romance. A verdadeira conexão, o tipo de conexão que eles compartilharam, não desaparece quando a pessoa se vai. Permanece, ensinando, moldando e nos lembrando que alguns laços são construídos para durar até mesmo além da morte. Para Meryl Streep, Robert Redford sempre ocupará um lugar que ninguém mais poderá ocupar. O relacionamento deles, indefinido, porém, inegável, é a prova de que o amor se manifesta de muitas formas. Nem sempre precisa de um rótulo para importar, nem precisa ser vivido como um romance para ser real. Às vezes, as conexões mais poderosas acontecem silenciosamente, mas deixam uma marca que dura para sempre. Então, o que você acha da confissão sincera de Meryl Streep aos 76 anos? Adoraríamos saber sua opinião nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir e se inscrever.